Bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa manhã. Era um sonho de alguns meses atrás, que nós começamos a sonhar quando nós soubemos que poderíamos vir ao Brasil, né? Poder rever os irmãos, né? Os nossos irmãos em Cristo ao vivo. E tantos outros irmãos que conhecemos o Japão, né? Tivemos um bom relacionamento. Então, a felicidade muito grande de poder cultuar ao Senhor juntos com todos vocês. Então, é um privilégio nosso, né? Eu e a minha esposa Tânia estamos aqui e agradecendo à igreja por suas orações, por suas ofertas. A igreja de Atibaia, o pastor Naoki pediu para que eu falasse um pouco a respeito da Páscoa. Hoje é o domingo Páscoa. E também, depois ao final, nós vamos ouvir também da Dani, né, um testemunho daquilo que Deus tem feito lá no Japão. Então eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas, capítulo 24. O que acontece nesse capítulo? Jesus, ele morre, né? Todos nós sabemos da sua morte na cruz, e o propósito central do seu sacrifício foi de trazer salvação, vida eterna, nova vida para cada um de nós, todos aqueles que receberem Jesus em seus corações. E no início do capítulo 24, então, tem uma certa movimentação em que os discípulos estão todos ali perdidos, porque Jesus ele morre na sexta-feira, e aqui capítulo 24 é domingo pela manhã, assim como no dia de hoje. A primeira citação no capítulo 24 é Maria Madalena, fala mais perto. Maria Madalena indo ao túmulo de Jesus, como costume de trazer honra ao falecido, né? E trazer perfumes e tentar de alguma maneira trazer um conforto, né, à pessoa falecida. Então Maria Madalena vai até o local, só que ela fica surpreendida porque o túmulo não tem nada dentro, né? Está vazio, né? A pedra foi movida e não existe nenhum corpo dentro desse túmulo, o túmulo de Jesus. Depois tem uma outra narrativa em que dois discípulos, depois de um tempo, os dois discípulos estão caminhando, e é a famosa caminhada, né, a ida à cidade de Emaús. E enquanto esses dois estão conversando a respeito da morte, né, de tudo aquilo, a tragédia que foi a morte de Jesus, os dois estão conversando, e eis que o próprio Jesus aparece e surpreende esses dois. Esses dois não reconhecem que é Jesus, né? E eles seguem conversando como Jesus tivesse morrido. E a terceira narrativa é a passagem que nós vamos ler nessa manhã. Enquanto os discípulos estão com medo, acuados dentro de uma sala, porque provavelmente eles pensavam que tudo aquilo que aconteceu com Jesus, os açoites, o sofrimento que Jesus passou, provavelmente eles também passariam como discípulos. Então eles estavam ali com medo dos soldados, dos sacerdotes, que poderiam a qualquer momento prender a Jesus. Então todos estão com medo, estão dentro de uma sala, né, com as portas trancadas, e esperando talvez esses dias passarem, né, para que eles pudessem depois voltar à vida normal. Mas eis que Jesus aparece no meio dos seus discípulos, né? E é a narrativa que nós vamos, a passagem que nós vamos ler nessa manhã. Então, deixa eu começar o versículo 36, que diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados com medo, pensavam que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que estão perturbados e por que surgem dúvidas no coração de vocês?
Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. O espírito não tem carne nem osso, como estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Por não crerem ainda, tão cheios de alegria e de espanto, mistura de espanto e alegria, ele lhes perguntou. Então Jesus faz uma prova aqui. Ele diz assim: vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Jesus disse: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Depois, Jesus os levou até as proximidades da montanha e, erguendo as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Pai do céu, muito obrigado por essa manhã. Eu estou muito feliz por estar aqui com os irmãos, meus queridos amados irmãos, e podendo ler a sua palavra e refletir e meditar de tudo aquilo que o Senhor fez na cruz por cada um de nós. Então, com corações atentos, corações abertos, nós queremos receber a Tua boa palavra e que a Tua palavra possa cair em boa terra e possa germinar e dar muitos e muitos frutos. Essa é a nossa oração, oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Os discípulos então estão nessa sala, estão temerosos, com medo, e Jesus, ele aparece do nada e traz uma mensagem muito simples, A primeira palavra que Jesus pronuncia aos seus discípulos é: paz seja com vocês. Por que Jesus tem o poder de falar algo assim? Paz, transmitir paz. Eu quero trazer paz a todos vocês. Porque ele venceu a morte. A morte representa sofrimento, representa dor. Morte representa fim de uma vida. E quando o corpo morre, existe a decomposição do corpo. Mas ressurreição representa o contrário, representa recomeço, representa a transformação da morte para a vida. Então, o que se apaga, o que se apagou, se reacende. E se a morte é uma derrota do corpo e da alma, a ressurreição representa a vitória da vida. E Jesus ressuscitou, venceu a morte. 7 para a vida e 1 para a morte, 7-1, porque a gente conhece esse placar. Jesus venceu a morte. Na Bíblia, na própria Bíblia, tem muitas evidências a respeito desse relato, da ressurreição de Jesus. Os próprios discípulos, as pessoas que estavam em torno, centenas de pessoas viram Jesus ressuscitado, porque se não tivesse acontecido isso, não haveriam escritos relatos desse tema. Porque se fosse uma mentira e fosse escrito que Jesus ressuscitou, muitos outros livros estariam sendo escritos para contestar essa verdade. E não existe contestações, oposições quanto à ressurreição do Senhor Jesus. Então, Jesus, ele vence a morte e ele tem o poder para nos dar paz. A morte é um caos, e a ressurreição é uma nova vida e dá-nos paz para nós seguirmos a vida.
Quando a gente abre o nosso coração, nós recebemos Jesus vivo e ressurreto, porque ele venceu a maldição da morte e por isso ele tem a capacidade e o poder de nos dar uma nova vida. A ressurreição de Jesus, ele mudou o rumo da história, porque sem a ressurreição de Jesus, todos nós estaremos vivendo hoje num caos, sem esperança, sem paz no coração. Se Jesus não ressuscitasse, nós jamais poderíamos declarar isso que Jesus deu aos seus discípulos, né? Paz seja com vocês. Jesus, quando ele chega no local onde os discípulos estão, os discípulos estavam com muito medo de poder sair e seguir a sua vida, porque eles temiam muito a morte. Mas quando Jesus, né, encheu o coração deles com essa palavra, paz seja com vocês, nós vemos que os resultados é que os discípulos foram tomados cheios de esperança, cheios de alegria, cheios de paz. E aí, com essa fé que eles receberam da parte de Jesus, eles saíram, né, com coragem e pregaram a mensagem de salvação de Jesus. E essa mensagem chegou até os nossos dias e cada um de nós. Eles perderam totalmente o medo de serem perseguidos. Perderam o medo de serem mortos, né? Porque eles viram com seus próprios olhos Jesus ressurreto. Ouviram com seus ouvidos a palavra: paz seja com vocês. E por causa disso, né, eles destemidamente, né, com muita alegria, saíram por todas as cidades para pregar. Se fosse uma mentira a ressurreição de Jesus, esses discípulos jamais arriscariam suas próprias vidas para pregar essa mensagem de ressurreição de Jesus. Porque ninguém entrega sua vida à morte, à perseguição, por uma mentira, né? Então, com toda a convicção, porque eles viram com seus olhos Jesus ressurreto, e por isso eles saíram, né, e anunciaram essa mensagem de Jesus, que ressuscitou, venceu a morte e deu nova vida a eles, e Jesus oferece a todos aqueles que o recebem em seus corações. A primeira, eu queria poder compartilhar rapidamente 3 coisas a respeito dos resultados da ressurreição de Jesus, o que significa essa paz que Jesus oferece a cada um de nós. Então, a primeira coisa é que Jesus, quando ele morre em nosso lugar. Ele paga o preço dos nossos pecados. Todos nós somos pecados, a palavra de Deus diz isso, e a própria experiência da vida humana mostra que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos, dentro dos nossos corações ele é corrupto, ele é mau, né? E nós entendemos muito bem que somos pecadores. E jamais poderíamos alcançar os céus, né, por conta própria, por querer ser bonzinho, por fazer algum ato, né, de bondade para alguém. Isso não jamais conseguiria apagar os nossos erros, os nossos pecados. Então, Jesus morreu e pagou pelos nossos pecados. E a sua morte, Deus aceitou a cada um de nós, né, como pessoas limpas perante Deus, né, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Então, a paz de Jesus é quando nós entendemos muito bem isso, quando estamos à beira da morte. Ninguém gosta de morrer, ninguém está preparado para morrer, é ou não é? Né? Mas essa é uma realidade que todos nós um dia vamos ter que enfrentar. Nós já perdemos entes queridos, nós já vimos mortes de desconhecidos. Então essa é uma realidade que um dia vai ser para nós também.
E quando uma pessoa não sabe o seu destino eterno, elas no seu leito de morte vivem os seus últimos dias desesperados, porque não tem esperança de uma vida eterna, de um porvir melhor. Porque ouvem tantas coisas que elas mesmas não têm certeza de nada. Será que se eu morrer, eu vou encarnar em uma outra pessoa? Será que se eu morrer, eu vou viver num vazio, numa solidão eterna? Será que se eu morrer, eu vou ser queimado no fogo do inferno para todo sempre? Será que se eu morrer, eu vou vai acabar aqui? Então, todos nós temos um certo conceito do que pode acontecer na vida após a morte. Mas Jesus, ele experimentou a morte, ele sabe o que é morrer. Mas ele voltou, ele ressuscitou. E ele veio trazer palavra de paz a nós. Por quê? Porque nós podemos, então, desfrutar da vida eterna com o nosso Pai. Então, quando nós estivermos no momento da nossa chegada, no momento que nós partirmos desse mundo, todos nós podemos ter essa convicção de que Jesus está dizendo: paz seja com você, meu filho, minha filha. Porque daqui a pouco você vai ver o Pai eternamente, vai estar desfrutando da vida eterna para todo sempre com o Pai e tantos outros que receberam Jesus nos seus corações. Então, que alegria de a gente viver sabendo que a nossa vida não termina aqui. E quando terminar aqui, nós vamos dar sequência à eternidade. E lá a palavra de Deus diz que não vai ter mais choro, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor. Vamos viver os planos de Deus, o plano qual Deus teve quando Ele criou a cada um de nós nesse mundo. Amém? E aí nós vamos viver com essa paz de que Jesus tem oferecido para todos nós. Eu não tenho medo da morte, eu já tive muito medo. Eu pensava que ia ir para o inferno, que eu ia viver solitariamente, e eu tinha muito esse medo. Mas quando eu recebi Jesus no meu coração, Jesus me deu paz. E eu sei que eu estou mais para a eternidade do que nos meus dias de vida aqui, E eu estou muito feliz por isso, E eu poderei daqui a pouco encontrar com o meu Senhor, Então, da onde vem essa tranquilidade? Não vem da minha consciência, da minha coragem, mas sim para aquilo que Jesus ele oferece para cada um. Paz seja com vocês, mesmo na morte. Segunda coisa, a paz de Jesus, ele restaura o meu relacionamento com Ele, com Deus. E quando ele restaura o meu relacionamento com Deus, ele restaura o relacionamento uns com os outros. Um grande inimigo da humanidade é a solidão. Porque nós somos criados seres sociais, nós precisamos de conviver. Tanto é que a gente nasceu de uma família, Pai, mãe, irmãos, tios, primos. E então nós nascemos para poder conhecer, para poder amar e ser amado pelas pessoas que estão ao nosso redor. E quando nós sentimos sós, que é chamado de solidão, nós temos uma tristeza profunda, porque a solidão, a negativa, faz nos sentirmos um nada, Perdemos um pouco o propósito da vida, porque é bom a gente viver em comunhão, com os nossos familiares, rir, conversar,
se divertir, né? Estar juntos, amar e ser amado. Mas o que Jesus nos promete quando Ele vem derramar a sua paz? Relacionamentos, né? Nós temos família, nós temos pais, irmãos, mas também nós temos uma nova família que é a igreja, que é a comunhão entre nós, né? O corpo de Cristo, é o corpo dele aqui representado nessa manhã. Nós somos parte, nós somos membros uns dos outros. No Japão, aqueles que viveram, né, no Japão sabem, o grande problema é a solidão, né? Nós estamos no meio de muitas pessoas e, no entanto, a gente sente só, né? Muita correria, muito trabalho, muitos afazeres, nós acabamos olhando somente para nós mesmos, nós não valorizamos os relacionamentos e o individualismo, né, vai predominando a sociedade e assim as pessoas vão vivendo isoladas uma das outras. E assim nós acabamos nos afastando uns dos outros. Mas quando a presença de Jesus no Japão, no Brasil, em qualquer lugar, ele traz comunhão, traz uma conexão entre irmãos. Jesus, né, quando ele vai assunto aos céus, a Bíblia diz no versículo 53, eles permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Então, depois que Jesus falou, a paz seja com vocês, ele sobe aos céus e os irmãos começam a viver em comunhão no templo, na igreja, na família de Deus, louvando a Deus, todos concentrados, olhando para Deus, Pai, e podendo olhar os irmãos que estão dos lados como família, como irmãos em Cristo. Meu avô, ele perdeu o pai quando ele tinha 10 anos de idade e a mãe dele morreu quando ele tinha 14. E ele era o irmão mais velho de 3 irmãos lá no Japão. Imagine só, uma criança de 14 anos tendo que cuidar de mais 2 irmãozinhos, né? Lá no Japão. E então, com certeza foi um momento muito difícil de perder pai e mãe, né? Nessa idade assim, tão jovem. E sabe o que aconteceu? Alguns familiares tentaram levar eles para a família, né, de sangue, para os tios, por exemplo, e chegou uma hora que os tios não quiseram mais, né, talvez, estarem com eles, e quem os cuidou foi a igreja, foi uma família da igreja lá em Hokkaido, lá no norte do Japão. Então, a promessa de Deus é, por mais que pai e mãe abandonem o filho, Deus disse, eu não vou te abandonar, né? E Deus cuidou dos três filhos dos meus bisavós, através da igreja, através da comunhão. E meu avô morreu aqui no Brasil com 96 anos de idade, né? Então foi bem cuidado na sua infância, na juventude. Casou, teve filhos, né? Netos, bisnetos, e morreu debaixo da paz de Deus, né? Teve uma família que o acolheu. E esse é o papel nosso, né, como igreja, porque a paz de Cristo está sobre nós, está sobre essa igreja. E é aqui que nós podemos conviver entre irmãos. E não é fácil conviver, porque cada um tem um jeito de ser, cada um aprendeu, cada um tem seus traumas, seus problemas, né? E a gente às vezes quer fazer a nossa vontade, e quando as pessoas não querem fazer a nossa vontade, a gente fica bravo, né? A gente fala, não quero vir mais, não gosto mais de você. Mas aqui é nossa família, né? Nós brigamos, e briga é bom brigar, né? Mas melhor ainda é perdoar, melhor ainda é reconciliar, né? Então, esse é um processo natural da nossa vida, brigar e reconciliar, né? E a paz de Cristo está aí conosco. Nós brigamos, né?
Mas Jesus, ele nos coloca, enche com seu amor e nos dá o poder do perdão. E assim nós podemos se relacionar bem uns com os outros. Eu tenho certeza que toda a igreja, toda a igreja tem os seus problemas, mas é aqui que o Senhor chamou a gente para representar Ele aqui na terra. Então, falta pouco, gente. Jesus está voltando daqui a pouco. Então, lutem pela unidade, porque a paz de Deus está aqui. Jesus diz: a paz seja com cada um de vocês. E aí nós temos que viver unidos entre irmãos. Isso só acontece porque tem a unção de Deus, a bênção de Deus sobre o seu povo. Se Jesus não tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, vencido a morte, isso não seria capaz de acontecer. Estaríamos brigados uns com os outros, jamais poderíamos olhar uns para os outros, mas a paz de Cristo traz reconciliação, perdão uns com os outros. Isso é maravilhoso, de saber que a igreja é um local assim, que a paz de Cristo reina sobre nós e por isso nós podemos se dar bem uns com os outros. É a nossa família de fé. E a terceira coisa é a paz de Cristo traz perdão dos nossos pecados. Imagine só, Jesus ele cuida de 12 jovens discípulos e convive com eles, ensinando, pregando, fazendo milagres, indo para os ministérios, fazendo missões. E até que quando chega perto de ser morto, a hora que Jesus mais precisava deles, quando Jesus disse: olha, fica comigo, porque é chegada a minha hora, daqui a pouco eu vou morrer. Fica comigo, ore por mim, ore comigo. E aí os discípulos dormem, os discípulos veem o perigo, sobem, fogem, e deixam Jesus a sofrer sozinho. E aí quando Jesus morre, ele sofre e morre e ressuscita, Jesus poderia voltar e dizer: olha, vocês são todos traidores. Primeiro de tudo, eu vou falar a paz seja com vocês, mas antes eu quero dar um recado para vocês. Vocês são todos traidores, vocês mentiram, vocês não são dignos de confiança, vocês não podem ser meus discípulos assim. Jesus não veio falar isso, simplesmente falou: paz seja com vocês. Perdoa os seus pecados, perdoa as suas traições, perdoa as suas mentiras. Imagine só, depois que eles experimentam isso, eles sentem-se fortalecidos. Puxa, Jesus nos perdoa. Tantos erros que cometemos, Ele perdoa os nossos pecados. Esse perdão é poderoso para cada um de nós. Porque se você pensa que não erra, ou você não admite os seus erros, você pode errar, mas quando você não admite, você culpa os outros, você tem uma vida carregada de culpa, de medo, de um sentimento que está constantemente inadequado dentro de você. Você sente que tem algo errado acontecendo. E por isso, por essa razão, quando você não se sente restaurado, você não trata o seu problema dentro do seu coração, aí vem os problemas psicoemocionais, vem ansiedade, depressão, vem tristeza, vem fobias das pessoas, você quer se manter isolado, porque não quer contar o que tem dentro do seu coração, você tem vergonha. Enfim, a vida se torna insuportável de você viver dessa maneira. Mas quando Jesus ele vem dizendo, pós-ressurreição,
paz seja com vocês. Uau! Né? Jesus perdoa os nossos pecados. E nós podemos chegar na presença dele. Todas as vezes que nós pecarmos, nós podemos dizer: Jesus, perdoa. Perdoa porque eu fiz isso, isso. Eu coloco na sua presença porque eu reconheço as minhas falhas. Reconheço isso que eu fiz. Eu prejudiquei pessoas. Eu sei que desagradei com o seu coração, mas me perdoa. E quando nós fazemos essa oração, nós abrimos nossas vidas para isso, a paz de Cristo vem sobre cada um de nós. Esse é algo poderoso que Jesus ele fez ao morrer na cruz pelos nossos pecados. E essa é a razão pela qual nós não ficamos doidos desse mundo, né? Porque ao errarmos, nós podemos nos colocar na presença do Senhor. E existem transformações poderosas que o Senhor nos faz quando nós assim o reconhecemos na presença do Senhor. Queria chamar a Tânia. A Tânia vai dar um testemunho do que é o poder de Cristo sobre o perdão, né, dos nossos pecados. Né? E ela vai contar algo que o Senhor tem dado como experiência. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã, com gente muito querida, muito amada, né? E assim como ela estava falando sobre, né, o perdão, né? No Japão, né, além de eu apoiar, né, no ministério, o Luiz, o Senhor me dá esse privilégio de poder ajudar as pessoas também de uma maneira prática, como tradutora, né? Eu ajudo as pessoas que não entendem a língua direito e eu sou chamada para, né, ajudar a intermediar casos, né? Muitos casos não somente em escolas ou hospitais, mas também em prisões, em centros de detenção, né? Estrangeiros que são detidos por terem cometido crimes, né? E no Japão, geralmente, você vai ser levado numa delegacia, assim, detido, porque eles já te seguiram por um bom tempo e tem todas as provas, né? E aí a polícia vai te prender, né? E um dos últimos casos que eu acompanhei agora, ano passado, eu não posso aqui, na verdade, falar exatamente por que ele foi detido, mas é um brasileiro, né, um senhor já, e eu acompanho o advogado, né, que está defendendo, que o governo dá, né, para defender essa pessoa detida. Então eu vou com ele, a gente faz a visita e vai, né, conversando e tal. E eu sei que eu perguntei, né, falei pro advogado assim, eu posso trazer uma Bíblia para ele, algo para ele ler, porque eu acho que ele vai ficar talvez um bom tempo e não tem, né, muito o que fazer lá, né? E então eu posso trazer a ele? Ele falou, sim, pode, mas eu não vou pagar, né? Ele falou, não precisa pagar, eu vou dar de presente para ele, não precisa se preocupar. Então, o advogado permitiu, os policiais também permitiram, né, que eu possa estar entregando essa Bíblia. E aí, depois eu pensei assim, eu acho que eu vou dar o livro, né, Uma Vida com Propósitos, né, porque são, né, justo 40 dias. Eu falei, olha, eu acho que isso aí os policiais não vão barrar, porque vão entender que é algo que ele vai poder ler todo dia, acho que vai ser bom. E aí, realmente, deixaram passar. E aí a gente ia, né, visitar, assim, uma vez por semana, mais ou menos. E eu sei que da primeira visita à segunda, ele realmente começou a ler. Ele estava lendo, né, todos os dias, né? E também começou a ler a Bíblia, né? E aí,
dessas visitas, assim, ele começou assim a contar, a abrir sobre a vida dele, né? E ele tinha passado por muitas coisas assim, realmente terríveis, desde a infância. E ele estava chorando, ele estava em pranto, você não conseguia nem falar direito, né? E ele começou a contar e falou, sabe, eu nunca tinha contado isso. Eu nunca tive coragem de contar o que eu estou contando para vocês hoje. Mas eu sei que Jesus, ele me perdoou. Eu confessei para ele isso e eu também estou falando para vocês e eu sei que ele me perdoou, né? E aí, nesse momento, o advogado também estava meio assim, né? Saber o que estava acontecendo direito, mas ele deixou ele falar e botar tudo para fora. E aí, nesse momento, na verdade, eu tenho que traduzir assim, literalmente, o que né? Ele está falando, não posso falar fora do... Mas nessa hora, eu falei assim para ele, olha, fica tranquilo, Jesus realmente te perdoou. Você está livre, tudo que passou já ficou para trás, você é nova criatura. Falei para ele. E ele estava tão assim aliviado, ele falou assim, sabe, eu vou lá quando me chamar, né, o juiz né, na audiência e tal, eu vou falar tudo. Eu vou falar realmente, eu estou realmente arrependido e eu agora entendo por que eu fui detido, por que eu estou aqui e eu quero pagar a condena, aquilo que eu mereço, porque eu realmente fiz errado, né? E aí ele estava assim, né? Realmente totalmente assim, já, né? Crendo, acreditando, lendo todo dia, né? A Bíblia. E aí quando ele foi, né, realmente perante, né, o juiz, eu creio que realmente ele, né, ele deve ter falado tudo assim, realmente como que foi. E ele falou assim, na verdade, antes tinha falado para mim, olha, eu sei por que eu estou aqui, o Senhor me salvou a vida, né? Foi bom eu ter estado aqui, porque assim ele me evitou de eu continuar fazendo mal, né, para as pessoas, né? E também me guardou porque eu estava no limite e eu estava já pensando em como eu ia fazer para me matar. E Deus não me permitiu, e Deus permitiu que eu esteja aqui para eu poder, né, conhecer a verdade, né? E eu ter essa vida nova, né? E agora eu tenho que fazer mais, falar. Quando eu sair, se eu sair no momento que eu vou falar para todos. Mas antes disso, uma das visitas, aconteceu algo incrível, porque ele, né, não fala muito bem, né, lógico, japonês, então sempre tinha que traduzir. Mas ele começou a falar no japonês bem assim, simples, do jeito que ele podia, falar para o advogado, você precisa acreditar em Jesus. Porque Jesus, isso e aquilo. E eu não estava acreditando que eu estava vendo. E ele não, né? E ele começou a falar do Evangelho. Falei, graças a Deus, que milagre, porque eu não posso fazer isso, né? Eu estou somente para traduzir as coisas que... Mas se ele está já falando direto, o que eu posso... E Deus operando assim, de uma maneira tão incrível, tão maravilhosa, e o advogado ouvindo do próprio, né? E a transformação que Deus faz na vida, né, da pessoa. E aí, né, na audiência, assim, no tribunal, eu não vou, é outra pessoa que vai traduzir. Mas, então eu não sabia exatamente o que tinha acontecido depois, né? E aí, eu recebo uma ligação, né? Aí era o advogado, eu falei, nossa, o que será que aconteceu, né? O que será que está me ligando? Aí o advogado falou assim, olha, espera um pouquinho, alguém quer falar com você. E era o detido. O juiz perdoou ele. Ele viu o arrependimento sincero da pessoa, deixou ele. Olha o outro milagre. E ele estava em prantos, falando assim, muito obrigada, né? Falei, olha, agora que você está livre, procura, porque ele mora numa outra região, né? Procura uma igreja, vai, né? Você é nova criatura, não seja longe, vai, o Senhor te perdoa, tem uma nova vida para você. Eu sei, irmã, e ela me chamava de irmã, eu sei, eu vou fazer isso.
porque o advogado não tinha obrigação de fazer isso, de me ligar depois e né, deixar ele. Mas acho que a alegria também do advogado foi dar R$ 1, que ele falou assim, não sei quem que falou, você liga, né, para mim, né? Não, nem isso nem importa. O fato é que realmente essa pessoa foi, né, totalmente transformada, né, pela palavra, né, de Deus. Então, e por Jesus. Então, essa é uma das, né, experiências que eu tive assim, mais incríveis, sim, de ver o agir, né, poderoso de Deus na vida de uma pessoa que estava já, né, achando que não tinha realmente mais solução e Deus transforma. Né? Então, glória a Deus por isso. Né? Muito obrigada por estarem conosco sempre em oração no nosso, né, ministério no Japão. Né? Continuem, né, a orar, porque há muitos, né, ainda que precisam, né, ouvir e serem, né, livres e salvos. Né, por Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então, a paz de Jesus, que esteve ali no cárcere, onde a Tânia estava traduzindo, está aqui no nosso meio também, dizendo paz seja com você. Talvez hoje, nessa manhã, você tenha estado um pouco atribulado, né? Com alguns problemas relacionais, problemas de saúde, problemas financeiros, enfim, todos nós temos um tipo de problemas que muitas vezes roubam a nossa paz. Né? A gente vem totalmente assim, preocupados, a gente vem com desesperança muitas vezes. Mas essa manhã o Senhor trouxe, atraiu vocês, a cada um de nós até aqui, exatamente para você ouvir a palavra de Jesus que está dizendo: paz seja com você, meu filho, minha filha. Então, toma isso como um presente de ressurreição de Jesus para cada um de nós. Abra o seu coração, tenha fé, creia que Ele está restaurando a sua vida. Entregue nas mãos dele. Se você tem cometido pecado, se você tem sentido que você tem tido dívidas em relação a outro, ore ao Senhor primeiro, peça sabedoria para que Ele te dê, para você resolver a situação com o irmão, com a irmã. Né? Algum problema de desavença, de maus entendidos, palavras mal colocadas, ou qualquer outro tipo de coisa que você tem sentido que paz está ausente na sua vida. E graças a Deus Ele atraiu você aqui nessa manhã. Esse domingo de Páscoa. Né? E coloque na presença do Senhor. E veja as transformações que Ele faz para cada um. Assim como esse Senhor que foi salvo, né? E restaurado, Jesus também quer salvar e restaurar a cada um de nós nessa manhã. Você não está aqui por acaso, você está aqui para receber a paz do Senhor. Então feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos orar agradecendo o que Jesus fez por nós na cruz. Pai do céu, muito obrigado, porque o Senhor está presente aqui em nosso meio. O Senhor mostrando suas mãos, os pés, vendo as marcas da crucificação e muito mais que isso, a evidência da sua ressurreição, porque o Senhor está aqui em nosso meio. O Senhor está operando maravilhas, o Senhor operou, está operando e vai operar, porque Tu és um Deus vivo, um Senhor que venceu a morte. E por isso nós estamos nessa manhã celebrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E com essa ressurreição, Pai, nós ressuscitamos também juntamente com o Senhor Jesus. Nós temos uma nova vida. Nós podemos ter a convicção, certeza de que o Senhor estará conosco todos os dias das nossas vidas e vai estar, Senhor Deus, graças a Ti, graças ao Seu sacrifício, entraremos na eternidade, no reino dos céus. E por isso, Pai, enquanto nós vivemos aqui, nós queremos a cada dia também experimentar alegrias no Senhor, paz do Senhor, coragem, unção, fé, poder do alto, para que a gente possa viver os propósitos que o Senhor deu para cada um de nós.
Pai, não deixa, Pai, que todo o medo, toda a incredulidade venha tomar conta da vida dos teus filhos. Mas pelo contrário, Pai, que a paz do Senhor possa ser uma evidência em suas vidas para dar coragem, força, para compartilhar a sua palavra a muitas e muitas pessoas, pela transformação que o Senhor faz em cada um de nós. Pai, eu peço para que o Senhor venha a ungir o teu povo, a tua igreja, Senhor Deus, que se reúne aqui na congregação, na igreja de Atibaia. Pai, nós pedimos as tuas ricas bênçãos, ó Pai, e o poder do alto esteja sobre cada um de nós. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e irá fazer. Essa é a nossa oração, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.